Boa noite a todos, bem-vindos a mais um webinar da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Nós sempre tentando proporcionar para a comunidade jurídica e para o público em geral palestras sobre temas variados e sempre com atualidade, não só de direito, mas também temas interdisciplinares, de história do direito, de sociologia, de política. E hoje nós vamos falar sobre um tema que é um tema do momento, é um tema muito importante do ponto de vista da política brasileira, que nós vamos falar sobre a militarização da política. Nós vamos falar sobre esse fenômeno que tem ocorrido aqui no Brasil, das relações dos militares com os civis, o papel das Forças Armadas em relação à República. Recentemente tivemos aí um debate nas redes sociais, na imprensa, sobre o papel das Forças Armadas, e alguns sustentando que seria uma espécie de poder moderador, né, que poderia interferir para buscar a harmonia entre os poderes, né, o que foi objeto de muita crítica, principalmente de juristas que mostraram que, na verdade, enfim, isso seria uma interpretação equivocada da Constituição da República Federativa do Brasil, né, e seria uma forma até de indiretamente colocar em xeque a própria democracia brasileira. De qualquer maneira, para falar sobre esse tema, que é um tema muito importante, que é um tema do momento, que nos interessa muito de perto, nós vamos contar com o nosso querido professor e magistrado, Dr. Carlos Gustavo Direito, que é presidente do Fórum Permanente de História do Direito e que tem realizado eventos fantásticos, sempre muito atuais, como esse. E vamos ter como palestrantes, falando sobre a militarização da política e a democracia no Brasil, o professor Pedro Vilas Boas Castelo Branco. O professor, ele é professor do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ele é coordenador do Laboratório de Estudos Políticos de Defesa e Segurança, da UERJ, e professor do PPGD da Universidade Veiga de Almeida. E para falar sobre os debates atuais das relações civis militares no século XXI, nós vamos contar com a palestra do Dr. Gilberto de Souza Viana, que é pós-doutor em Ciências Políticas, doutor em História Social, fundador do Laboratório de Pesquisa em Defesa e Segurança Pública, oficial da Reserva do Exército, conferencista e membro do Corpo Permanente da Escola Superior de Guerra. Então, nós temos dois qualificadíssimos palestrantes e tenho certeza que vamos ter um evento muito proveitoso para todos. Eu vou passar, então, agora a palavra para o Dr. Carlos Gustavo Direito, que vai conduzir os trabalhos. Eu desejo a todos um excelente webinar. Muito obrigado, desembargador. É sempre uma honra tê-lo fazendo a abertura do nosso... Está mudo, microfone. Não, agora não está, não. Tá ouvindo? Obrigado, desembargador. É sempre uma honra tê-lo fazendo a abertura do nosso seminário. Ter a sua participação. Gustavo, eu não estou te ouvindo, não sei se o problema sou eu. Os outros estão ouvindo, Gustavo? Estão ouvindo? Não. Tá ok. Alguém do público, por favor, se não estiver ouvindo, me fale. Eu não estou ouvindo por algum motivo, eu vou resolver aqui. Desculpa interromper. Pode prosseguir. Não tem problema. O tema hoje é um tema que, na realidade, é atual desde que o Brasil virou república, né? Porque os militares eles estão presente na vida pública, na vida política do Brasil, desde o início da República. Então, o que vai ser tratado pelo Dr. Gilberto, fazendo um apanhado histórico dessa participação dos militares e dessa simbiose entre os militares e o papel dos militares no Brasil República e a política. Dr. Gilberto, com quem eu já tive a oportunidade de estar junto na Escola Superior de Guerra, é um estudioso do tema, é uma pessoa bem sensível, conhecedora daquilo que está se tratando, não só por ser um oficial da reserva, como também por ser um pós-doutor em Ciências Políticas. Então, ele tem todos os predicados para tratar do tema histórico. E o Dr. Pedro vai trazer para nós uma visão da atualidade. Então, depois vai trazer para nós a questão do que está sendo. Qual é a leitura que a gente pode fazer hoje em dia do que está acontecendo
em pleno século XXI no Brasil, e nesse diálogo permanente, que a gente ainda não tem, acho que talvez um panorama completo, fechado, uma opinião fechada, mas o que está se desenhando, né? O Pedro, ele, além de ter sido meu professor no doutorado, foi meu examinador de banca de doutorado, é um grande amigo, uma referência no estudo. Tanto o Pedro como o Dr. Gilberto fazem um trabalho. O Pedro chama Pedro porque é a proximidade também da idade, meu amigo colega de PUC também, fazem um trabalho belo com o grupo de estudos lá com a ESG e com a UERJ sobre segurança pública, onde se debate de forma aberta, dentro do próprio Exército, questões que muitas vezes são sensíveis para eles. Então, eu agradeço muito os dois terem a disponibilidade de estar aqui no nosso Fórum de História do Direito e espero que a gente tenha um bom debate. A gente vai fazer uma palestra, cada expositor, de 20 minutos, e depois eu vou responder as perguntas do público que vem pelo chat daqui. A gente já está mais ou menos com 268 participantes aqui vendo e está sendo transmitindo no YouTube também. Então, vou passar a palavra para o Dr. Gilberto, mais uma vez agradecer a sua presença e a sua participação aqui no nosso debate. Obrigado, obrigado. Eu quero agradecer ao desembargador André Gustavo, quero agradecer ao senhor juiz Carlos Direito, por estar nessa casa, por poder falar aqui. Lembrar também que eu sou orientando do Pedro no pós-doutorado, me orientando, a gente está trabalhando em relações civis militares, e ele também participou da minha banca de doutorado, então temos em comum, doutor, uma amizade e uma orientação do Pedro, que é uma pessoa fora de série. Eu estou muito orgulhoso de estar aqui, e eu vou falar um pouco do que seria uma área da sociologia que não é trabalhada no Brasil, erradamente, é a sociologia militar. Essa sociologia militar é muito estudada nos Estados Unidos, ainda mais porque eles têm uma força militar extremamente ativa, e isso é bem importante. O doutor falou da nossa república e da participação dos militares. Os militares sempre participaram politicamente, efetivamente, mas nós tivemos um fato no século XIX, na segunda metade do século XIX, a grande década de 60 do século XIX, que foram as grandes guerras pós-segunda Revolução Industrial. Então, eu tenho a Guerra Civil Americana, eu tenho a Guerra Franco-Prussiana, eu tenho, dentro desse contexto, a Guerra do Paraguai, e eu tenho as guerras totais em que os exércitos começam a necessitar de técnicas maiores e necessitar de tecnologia para vencer a guerra. E ação maior do seu soldado. Então, nós vamos entrar num campo, e esse campo começa a ser mais debatido, principalmente na década do século XIX, vindo até os dias de hoje. Weber é um exemplo disso, né? Quando começa a estudar a burocracia militar, os militares, que a sociologia militar, dentro de um campo dela, relações civis militares, tem uma premissa, que o controle civil das Forças Armadas é preferível ao controle militar do Estado. Essa é a grande premissa das relações civis militares. E como eu faço no meu Estado que os militares, detentores das armas e executores do poder legítimo da violência do Estado, possam ficar submetidos a um poder civil democraticamente eleito. Então, essa foi uma questão extremamente interessante e ser discutida durante o século XIX, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial nos Estados Unidos, dos senhores aqui. Mas antes da gente falar um pouquinho, eu queria falar sobre os militares, sobre a profissão dos militares alguns colocar gerações de guerra. Existem algumas gerações de guerra, primeira geração, terceira geração, quarta geração, mas eu quero falar da evolução da produção em massa para a guerra. E essa produção em massa que a Segunda Guerra Mundial, que a Segunda Revolução Industrial vem trazer para a gente, o aço, a revolução do aço, a revolução das estradas, essa nova técnica vem trazer uma realidade que é interessante, que o militar, a guerra é uma arte, mas é uma arte da métrica.
quando o militar consegue trabalhar e movimentar essa grande massa de gente em campanha, ele está usando uma métrica de guerra. Ele está precisando do apoio logístico, o apoio de armamento, ele está precisando de soldados que saibam operar determinados tipos de fuzis cada vez mais modernos, determinado tipo de armas cada vez mais modernas. E essa métrica, para acontecer, ele precisa muito de um treinamento, uma academia, uma formação específica e até uma mística para saber por que você vai lutar, qual é a intenção daquele militar de lutar e defender a pátria, defender a nação. Então, eu vou, além da questão de técnica e métrica, eu vou ter uma questão ideológica de formação do militar, formação cívica, formação de moral, para esse agente público armado possa defender a nação e possa defender o Estado dele. Então, surge essa métrica, até o doutor Direito deve ter lido, Flávio Vigésio, ele tem um livro, Compêndio de Técnica Militar, dos romanos, ele fala que nós romanos, só ganhamos a guerra porque nós tivemos tecnologia militar e treinamento específico. Então, o militar, desde o Império Romano, tinha essa métrica. O Pedro gosta muito, e é um tema que é muito interessante, a guerra assimétrica, né? Nós podemos até depois, em outro tipo, falar sobre isso, a guerra assimétrica, guerra que vem ser contra essa ética dos estados e dos exércitos estabelecidos. Continuando o nosso percurso, depois da Segunda Guerra Mundial, a métrica foi intensa, a métrica logística, tanto a Alemanha, quanto a França, quanto a Inglaterra, quanto os Estados Unidos, quanto a antiga União Soviética, usaram uma métrica extremamente intensiva de como lutar. E criou-se uma categoria de análise que é pouco trabalhada no Brasil, mas que é muito interessante para a gente compreender as relações civis militares, que é Way of War, o modo de como o exército faz a guerra. E esse modo de como o exército faz a guerra é bastante interessante para a gente entender o Brasil. Porque, na verdade, o militar que começa a perceber que tecnologicamente, que as armas estão avançando, que a tecnologia é um fator interessante para guerrear, que eu preciso saber movimentar nessa métrica, vou precisar estudar mais para isso, vou precisar uma melhoria do meu país, vou precisar de um apoio do meu país, eu vou precisar de uma modernização do meu país. Ele começa não só a ver que existe uma carência na sua forma de lutar e dos recursos que o país coloca a seu dispor para que ele realize um combate, e existe uma carência de formação desse militar. No Brasil, aqui se resolveu, quem gostaria de ler, tem Os Soldados da Pátria, do Macan, que é um livro fantástico, que fala sobre a formação desses militares no Brasil. No Brasil, José Murilo de Carvalho também vai fazer isso, porque os militares vão ser as pessoas que vão reclamar o progresso. Então, eles vão começar a fazer uma crítica muito intensa na República Velha sobre o atraso que o Brasil vivia. Essa crítica que ele faz na República Velha, nós temos exemplos clássicos, que é o movimento tenentista, que é bem intenso sobre isso, de onde surge tanto Cordeiro de Farias, Juarez Távora, Eduardo Gomes e Luiz Carlos Prestes, que faz uma crítica do atraso que o governo e a administração levava. Mas a crítica deles do atraso da nação, e típico de uma classe média urbana, porque o militar também ele deixa, depois da proclamação da República, que também já era uma crítica feita por Benjamin Constant à questão de atraso do Império, uma crítica positivista ao como o Império podia atrasar a questão do Way of War que o Brasil poderia ter. A construção da Academia Militar de 1870, da Praia Vermelha, também vai tentar modernizar essa tentativa de criar novas maneiras de se pensar a guerra e de fazer a guerra. E também uma crítica social ao meu país. Meu país não produz armamento, meu país não tem estradas boas, o meu país não tem estrada de ferro. A gente vê isso muito nos escritos de Juarez Távora, depois de 45, e Cordeiro de Farias, que eles vão se queixar da falta de construção e falta de recursos que o Brasil oferecia e que era necessário construir. Quando se pensou no governo JK, isso por meio da ESG se trabalhou muito, uma questão rodoviária do Brasil, se pensou também de uma forma de eu transportar tropas com velocidade para qualquer canto do meu país, do Brasil, e poder manobrar isso. E se pensou de uma coisa interessante, pensou na logística. Então, os militares, a gente se encontra muitos trabalhos na Escola Superior de Guerra sobre o Brasil, sobre recursos energéticos, recursos
extrativismo, recursos... E até no governo Bolsonaro você vê esse discurso prevalecendo de eu gerar recursos porque eu preciso ter recursos nacionais para que eu possa fortalecer a minha estrutura militar também. Um país desenvolvido me permite eu fazer uma guerra moderna. Eu capacitar o meu militar, eu permite uma guerra moderna. A crítica do militar inicialmente, do movimento tenentismo da República Velha, vem através disso. Ele se junta a Getúlio Vargas, e isso a gente vai encontrar de uma forma bem intensa no Edmundo dos Campos Coelho, que vem trazer o apoio dos tenentes a Getúlio Vargas, e que o governo de 37 é um governo que tinha muitos militares, embora fosse uma ditadura de Vargas, embora muitos do grupo radical ligado ao integralismo tenha se afastado, Gustavo Barroso tenha se afastado do governo, mas o governo de Getúlio Vargas de 37, ele considera quase um governo pretoriano, onde os militares garantiam a Getúlio Vargas, Góes Monteiro, o Dutra, o estabelecimento da ordem e a própria governança. Isso vai mudar depois da Segunda Guerra Mundial. A participação do Brasil na Guerra Mundial e a formação dos nossos militares nos Estados Unidos vai criar uma outra categoria. Os militares vão voltar para o Brasil com uma ideia neoliberal, alguns deles, Cordeiro de Faria, Juarez Távoras, Eduardo Gomes, o próprio almirante Benjamin Sodré, e alguns vão ter uma ideia desenvolvimentista muito intensa. Isso a gente vai observar nas disputas pelo clube militar. Eu vou parar aqui um pouco de falar do Brasil e vou falar que depois da Segunda Guerra Mundial, dois teóricos das relações civis militares me são bastante caros e importantes. E aí, os militares derrubaram, os militares que apoiaram Getúlio Vargas e voltaram da FEB, foram mesmo que tiraram Getúlio Vargas do poder da ditadura de 37. Em 45, os militares tiram Getúlio Vargas do poder e elegem Dutra, conseguem eleger Dutra. E existe uma continuidade, embora sem Getúlio Vargas no poder. Isso acontece aqui no Brasil. E no mesmo período, estava sendo um teórico americano, estava começando a escrever uma obra bastante interessante. Como os militares não participaram da política? Porque o militar é um ser social, ele está no meio da política, ele está no meio da sociedade. Como ele não requerer modernidade, como ele não forçar o Estado a atender suas necessidades, como ele não reclamar suas necessidades do Estado, como ele ficar na caserna. E aí uma tese muito interessante, é um livro que ainda é publicado no Brasil pela Bibliex, é um livro que foi reeditado agora e vale a pena ser lido para quem se interessa pelo tema. É o livro do Samuel Huntington, O Soldado do Estado. O Soldado do Estado, a tese básica de Huntington é que quanto mais profissional for o militar, quanto mais ele se envolver na métrica e na técnica, quanto mais ele tiver uma meritocracia na sua promoção, quanto mais ele for formado dentro da estrutura militar, menos ele vai se meter em política, porque ele não vai ter tempo para se meter em política, porque ele vai ser atendido no que quer e ele vai ser atendido na tecnologia que necessita para fazer o seu way of war, e ele não vai se intervir no meio político. Claro que esse livro foi adotado até nos livros que o Departamento de Cultura do Exército acabou sugerindo para a leitura de determinados grupos. Existem pequenos manuais de o que você deve ler. Huntington ainda continua e ainda é lido bastante para o Exército. Quanto mais profissional, menos eu vou participar da vida política. É interessante isso, ele é de 1945, e a gente pode ver que ele vai sofrer críticas imediatamente posterior ao próprio lançamento, porque Eisenhower vai acabar sendo eleito e vai substituir Truman, e nós vamos ter uma presença política militar muito forte nos Estados Unidos. Então vai surgir outra pessoa que eu tenho uma pena enorme, até pedir ao nosso desembargador e à nossa escola de magistratura, que seria um livro excelente para ser relançado no Brasil, que é O Soldado Profissional, de Maury Janowiski. O soldado profissional tem muito a ver com o que acontece hoje. Porque ele vai criticar Samuel Huntington, mas vai criticar como? Ele vai criticar da seguinte maneira. Realmente,
cada vez mais a tecnologia e a guerra faz com que o militar tenha um conhecimento muito profundo de logística, de mobilização, de tecnologia, de desenvolvimento. Esse militar que tem todo esse conhecimento e toda essa desenvoltura técnica de como com rapidez transportar munição, como com rapidez suplantar distâncias, como com rapidez cuidar dos doentes e trazer os feridos e levar novas pessoas, como eu vou fazer o processo de alistamento, como fazer uma mobilização nacional, que era necessário ter um conhecimento de mobilização nacional, como vai ser a logística militar. Esse militar que tem toda essa experiência vai para a reserva muito cedo. Maurício Janovic vai chamar a atenção que esse militar, por ser profissional demais, ele acaba sendo requerido por meios civis. E aí, o Maurício Janovic vai chamar a atenção por uma coisa. Esse militar, ele se sociabiliza. É um conceito que não está em Janovic diretamente, mas ele trata no sentido que o militar participa de clubes, o militar participa da sociedade, o militar consegue resolver pequenas questões dentro do bairro, e ao fazer isso, ele acaba sendo querido pelo bairro. Isso é uma situação interessante que Janovic acabou trabalhando, o militar entrando na política por ser profissional demais, por achar que pode resolver as questões e de fato, às vezes, resolver. E outra coisa que vai chamar a atenção, o militar das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, ele foi feito para defesa externa, não para defesa interna. Para defesa interna eu tenho a polícia. Mas cada vez que nos Estados Unidos, naquela época, inclusive depois do Vietnã, onde tinha grandes manifestações, e era usada a Guarda Nacional e o Exército para conter manifestações públicas da questão racial, como está acontecendo de certa forma hoje, teve vários negativos do Exército americano a Trump. Esse militar que vai ser chamado cada vez mais para resolver questões internas, ele também, assim como o policial, ele acaba sendo bem visto pela sociedade local, porque ele resolve a questão. A partir do momento que ele começa a resolver questões de intervenção, ele é chamado para resolver questões, ele é chamado para resolver várias outras situações que a sociedade civil em si não consegue resolver de uma forma mobilizada, e como último recurso chama o militar para resolver, e ele resolve. Então, eu começo a crescer a boa visão que as Forças Armadas têm nessa situação. Então, o Maurício Janovic é um cara sensacional, porque ele consegue perceber essa ligação do militar, que é extremamente capacitado, com a sociedade que requer um cara capacitado, um profissional capacitado. Esse profissional capacitado, ele vai lutar em determinadas fases por melhor construção de estradas, porque ele precisa de uma estrada de qualidade, porque ele precisa que o blindado passe naquela estrada, ele vai para uma ponte de qualidade, porque precisa que o blindado passe, ele precisa construir aeroportos em toda a região. Nós tivemos aeroporto para transportar e fazer a sua logística, e ele precisa de informática, porque a guerra cibernética é uma coisa interessante. A guerra assimétrica, eu aconselho depois ler o livro Guerra Além dos Limites. É um livro fantástico dos dois coronéis, dizem que é apócrifo, né? Mas ele é bem real, de dois coronéis chineses. Você é livre da internet pela EGN, Escola de Guerra Naval, colocou no site dela. E esse militar, ele é chamado a participar da sociedade. Então, o militar faz política a partir do momento que ele é muito capacitado. E aí a gente vai voltar um pouquinho para o Brasil, um pouquinho com o Maurício Janovic, e vamos ver 3 coisas que fazem com que o militar acabe participando da política. Isso é minha tese, o Pedro leu, e foi uma coisa bastante interessante. O militar precisa de instituições e associações para ele fazer política, e dessas associações ele alcançar um cargo público, um cargo legislativo, um cargo executivo, que basicamente seria o quê? Ele precisa do clube. O clube é o local onde ele, fora das correntes hierárquicas, fora da questão da legislação militar que impede que ele faça política, né? O artigo 142 é bem claro disso, ele não pode ser sindicalizado, mas ele pode participar do clube militar. O clube militar é o local que ele vai discutir. De uma forma informal, ele vai discutir política e discutir a situação do Brasil. Eu tenho uma outra questão interessante, que são associações como a maçonaria, o Rotary, associações que os militares acabam participando, e como tem muitos militares na maçonaria, porque ela acaba num palco onde as pessoas debatem situações políticas locais. E a igreja.
Eu tenho uma ordem Santa Cruz dos Militares que eu analisei, estudei ela bastante, que é ali na 1º de março, perto do Tribunal de Justiça, onde os militares acabam se reunindo e acabam, depois da missa, dialogando e discutindo questões públicas interessantes. Esses militares, nessas associações, vão fazer política. Eles vão fazer política e vão começar a querer participar do Estado, querer reclamar falhas que eles veem no Estado. E não só exclusivamente do Brasil, eles vão identificar essa falha como uma corrupção, que a corrupção é um agente que nega ao militar, e eu falo militar das Forças Armadas, não estou entrando na questão da polícia, que nega ao militar o direito a ter o recurso necessário para ele mobilizar as tropas, para ele fazer a questão de alistamento militar. A corrupção para o militar acaba sendo uma coisa extremamente contrária ao seu discurso. A gente tem que pensar uma outra coisa que é interessante quando a gente pensa em relações civis militares. Existe o militar, antes de tudo, existe a política do Exército, das Forças Armadas, a política das Forças Armadas desse reaparelhamento. Isso é uma coisa que até vejo salutar. O Exército tem que reclamar de suas condições e a sua carência de condições. E existe a política do Exército, que é uma coisa nefasta, porque, na verdade, entra a questão pessoal. Então, eu não posso simplesmente pensar, e às vezes isso é uma coisa muito difícil, eu pensar no militar que defende a política do Exército, das Forças Armadas, da Marinha, melhores condições de poder cumprir sua missão constitucional, e a política pessoal que um militar pode fazer. Estando na reserva, ele pode fazer isso naturalmente, ou então projetando isso. Mas essa projeção pessoal de política é um caráter individual, que eu posso me candidatar, eu posso me lançar candidato, eu posso me aglutinar e tentar fazer política. Hoje em dia a gente vê isso de uma forma bem interessante nas redes, os militares adoram e os grupos de policiais adoram trabalhar em rede, e a gente acaba vendo o pessoal da reserva começando a fazer campanha, usando as redes sociais como uma forma de alcançar isso. E aí vamos voltar um pouquinho, porque nós tivemos vários debates sobre como deve ser conduzido o Brasil. A questão da Petrobras, Estilac Leal, no Clube Militar, foi a grande voz pela Petrobras em favor de Getúlio Vargas, contra a internacionalização do petróleo, que a ESG, naquela época, era a favor de uma abertura da extração do petróleo. Então, nós temos uma outra ideia que a gente tem que ter. Os militares não são unanimidade, cada um tem uma posição política que é inerente à sua própria formação, à sua própria aliança, e seu próprio debate e seu próprio crescimento pessoal. Nós vamos ter muitos ataques a JK, nós temos Jacareacanga, nós temos Aragarça, Levante Aeronáutica, nós temos o que o Getúlio Vargas chamava República do Galeão, aeronáutica participando intensamente de política, e tivemos todo esse período que os militares exigiam transformações, reformas e expansão do Brasil, desaguando que seria depois, posteriormente, o movimento cívico ou militar de 64, que foi realmente os militares acabam coordenando e fazendo o que hoje eu vi várias pessoas, ainda mais na Globo News, elogiando o Geisel, a gente elogiando a questão de desenvolvimentismo que o Geisel quis colocar e criticando a questão da meningite, mas elogiando a questão do Geisel, a questão do governo militar, na questão do movimento de 64. Mas após esse movimento e após a leitura, a juventude que está hoje militar leu bastante Huntington, a profissionalização era importante, se tornou um fator importante, cada vez mais importante. Um blindado hoje, um Leopardo, necessita uma capacitação em hora do soldado muito maior do que um blindado antigo, que era um trator melhorado. Hoje, a tecnologia da informática era um fator preponderante para a capacitação do nosso soldado. E isso é uma coisa extremamente que tem que ser pensada pelo Estado. O teórico americano Thomas Brunner, embora seja americano, ele trabalha um livro chamado Patriotas, que a relação do Exército, a relação das Forças Armadas é uma relação de eficácia e custo. Eu preciso ter um custo específico daquelas Forças Armadas, eu preciso ter eficácia da resposta que ela me dá.
E essa relação de eficácia e custo, eu tenho que capacitar cada vez mais o meu profissional, e cada vez que eu capacito mais, eu acabo formando um profissional que vai para a reserva com uma idade muito cedo e acaba trabalhando nas questões políticas de uma idade muito cedo. Só para não estourar um pouco o meu tempo e deixar para o Pedro esse tempo, como controlar os militares? Um teórico recente, Peter Feber, vai falar de uma coisa interessante: os servidores armados, que diferente de Huntington e diferente do... Eu não posso ver apenas a profissionalização, porque todos os outros profissionais também estão passando por esse processo tecnológico de profissionalização dentro de cada respectiva necessidade de cada profissão. Eu tenho que regulamentar mais ainda a ação desse servidor armado. Eu tenho que regulamentá-lo, eu tenho que formá-lo, mas eu tenho que inserir ele na sociedade de forma que, dentro da instituição, eu tenha extremamente, não só pessoas formadas para a guerra, mas eu tenho uma assessoria técnica não formada em academias. É um ponto interessante que valeria uma outra live e não caberia uma discussão aqui interessante. Eu só quero falar uma questão agora atual, que uma das formas de controle dos militares que foi trabalhado e foi pensado é a questão de um achatamento salarial do militar. O militar, isso é um estudo que eu estou fazendo sob orientação do Pedro. O militar, na década de 40, 50, ele declarava sua residência nos bairros mais nobres da Zona Sul, Copacabana, Urca, muito pouco no Grajaú, mas Ipanema, os militares da Escola Superior de Guerra moravam numa situação extremamente cômoda. E, por exemplo, o Cordeiro de Farias morava na torneireira do prédio vizinho ao prédio do Lacerda. O próprio lote era vizinho de vários políticos e os militares sociabilizavam com aquele grupo político. A partir de Sarney, mais incisivamente no governo Fernando Henrique, nós tivemos um achatamento salarial, e Sarney o primeiro a fazer isso, graças à economia do governo, mas depois de Fernando Henrique, nós tivemos um achatamento salarial não proposital ou proposital. Isso tem que ser estudado, isso ainda está na minha tese de pós-doutorado que a gente está tentando escrever. Esses militares começam a procurar o subúrbio para se relacionar, para morar. Não vai ser mais atrativo para os filhos dos oficiais entrar na carreira militar, muitos poucos acabam entrando, e nós temos na carreira militar muitos filhos de sargento, filhos de cabo, entrando na academia militar, facilitado pelos colégios militares, pela própria assistência que o Exército acaba fazendo. Isso é uma coisa boa, mas, de certa forma, também eu começo a tirar esses militares do grupo político onde eles moravam, num grupo mais elitizado, e acabo aproximando os militares da região mais suburbana e acabo criando uma tese, mas criando um pensamento mais conservador por esse grupo de militares novos, e que tiveram nas Forças Armadas um fator de ascensão social extremamente forte. Então, nós temos mais militares morando em zonas de periferia. Esses militares que moram em zonas de periferia se aproximam de um pensamento conservador, se aproximam de um pensamento de igreja neopentecostal. Isso é um crescimento enorme dentro das Forças Armadas. Muitos militares participando de grupos neopentecostais. Isso diminuiu o número de militares católicos, em detrimento a militares não de igrejas evangélicas históricas, mas de igrejas neopentecostais, e eu crio um grupo mais conservador, que é fruto desse achatamento salarial, de certa forma, dessa diminuição salarial que ocorreu desde o governo Fernando Henrique. E essa crítica também acaba acontecendo, ocorrendo, de certa forma, também. Tentei fazer uma análise rápida. Agora, hoje em dia, eu tenho uma outra questão, só para concluir. O Estado Nacional não é mais hoje o único agente dos acontecimentos. Ele não é o único, não é o agente único dos acontecimentos que ocorrem mundialmente. Então, nós temos o monopólio da violência sendo contestado
de várias formas. Nós temos a questão dos exércitos profissionais, não no Brasil, mas fora, de várias formas. Nós temos o Estado não como agente, temos ONGs, e que isso acaba também sendo algo que vai prejudicar o pensamento das relações civil-militares e pode ser um ponto novo de estudo. Nem Huntington, nem que Janovic pensou, nem que Peter Fauner pensou, nem que Kate Gibber. Kate Gibber escreveu um livro muito bom, de Home at War, que é Kate Gilliver, que vai fazendo um comparativo da formação de Roma com a formação dos exércitos atuais. Eu penso que não tenho mais que contribuir. Os militares pensam muito na guerra simétrica. A gente tem que pensar na questão de capacitação, da profissionalização, que é importante. Eu tenho que pensar em que o militar também é um agente da sociedade, que ele acaba sendo cada vez mais crítico, tendo uma leitura mais intensa e acaba discutindo politicamente as situações. E acaba, de certa forma, sendo requisitado por governos, não só o governo federal, em outras esferas. Eu tenho na esfera estadual, na esfera municipal, na esfera federal, militares sendo requisitados justamente por essa capacitação. Eu tenho em São Paulo um secretário de segurança, um general, eu tenho um coronel no Paraná, eu tenho no Fortaleza, eu tenho em cidades vários coronéis e capitães trabalhando da reserva, trabalhando em funções específicas. E a gente tem que aprender até que ponto, que é uma linha muito tênue, que seja uma ação de um cara formado e com uma formação condizente, ou esse cara seja ou esse militar esteja, na verdade, representando toda a sua força. Porque, na verdade, talvez seja difícil você identificar que ele é só uma pessoa que age por conta própria com uma pretensão política, ou se ele, quando falha, afeta e acaba atingindo a sua força de origem. É essa questão que o Pedro sempre, a gente tem discutido bastante, e se eu coloco muitos militares, eles é o exército que está no poder ou o militar em si? Essa discussão eu vou deixar para o Pedro. Eu acho que eu já estourei meu tempo no que tinha que falar. Eu tentei resumir muita coisa em pouco tempo, mas eu quero agradecer a vocês. Obrigado. Obrigado, Gilberto. Foi extremamente informativa a sua palestra, né? Com muita informação demais até. Quer dizer, a gente vai demorar um tempo para digerir todas essas informações, muito interessante. Quer dizer, como você falou, você condensou e colocou para uma visão histórica extremamente importante. Eu costumo, não sei se vocês vão concordar comigo, Gilberto, Pedro, mas eu faço um pouco uma analogia entre a posição dos militares e dos juízes. Assim, dos militares, o que hoje em dia está voltando a ser, mas o que foi no passado, e o que os juízes representaram nesses últimos 15, 20 anos, né? Assim, influência política que, vamos dizer, uma república de toga, vamos dizer assim, né? Onde os juízes começaram a ter, e que foi talvez o ápice, o caso do Sérgio Moro, né? Mas isso a gente deixa para depois, para um debate, para vocês falarem. Eu vou passar a palavra para o Pedro, para que ele faça também a exposição dele. Já tem algumas perguntas, se quiserem já clicar no chat, já tem algumas perguntas, algumas já dirigidas diretamente a você, Gilberto. E agradeço o Pedro estar aqui, a gentileza, a generosidade intelectual dele sempre, com muita tranquilidade, muita humildade, passando aí o conhecimento todo que ele tem. Pedro, não sei se o André sabe, mas o Pedro é um especialista em Carl Schmitt e teve na Alemanha estudando na biblioteca dele, não foi, Pedro? Foi na biblioteca do Carl Schmitt, estudou onde ele fez a tese dele de doutorado. Quer dizer, eu não lembro qual professor sempre falava isso. Olha, esse rapaz aí estudou na biblioteca do Carl Schmitt, se referindo ao Pedro. Não sei qual o meu professor que falava isso, mas sempre me falava isso, e com o maior respeito. Então, o Gustavo, já fica então aqui a sugestão minha, claro, é só uma sugestão, para você bolar aí com o professor Pedro, talvez um evento para a gente falar um pouquinho sobre essa figura que, sem dúvida nenhuma,
da história do direito, muito importante, que é Carl Schmitt. Eu acho que, aliás, é uma figura controvertida, não é, para dizer o mínimo, de modo que seria talvez interessante bolar algum evento, não é, para beber na fonte aí do Pedro, hein? Isso. Não, vamos pensar, e a gente pode fazer tipo o debate do Agamben, né? Colocar alguém falando pelo Benjamin e alguém falando pelo Carl Schmitt, com certeza. Vou passar a palavra para o Pedro. Obrigado, Pedro, e depois a gente vai voltar para os debates. Muito obrigado pelo convite, Gustavo. Queria agradecer também ao desembargador André Gustavo Correia, dizer que é uma honra poder falar aqui com o público da Emerge. É uma alegria poder falar para o Fórum de História do Direito. Eu fui informado que são 30 e tantos fóruns, né? É uma quantidade bem grande. E acho que esse é um aspecto muito positivo. A despeito da situação trágica e distópica que nós estamos vivendo, temos debatido bastante de dentro das nossas casas, né? Temos visto aí até quase uma inflação de lives, elas concorrem entre si, há muita coisa interessante, eu tenho aprendido muito nesse momento de crise que a gente está vivendo. Eu queria começar a falar que pretendo tratar de 3 pontos básicos, né? Primeiro, um panorama mais geral, depois eu pretendo falar da relevância das Forças Armadas e depois chegar a uma hipótese explicativa a respeito do porquê esse retorno dos militares à arena política. Por que os militares retornaram à arena política? Alguém poderia indagar se é que delas saíram, mas durante o período de redemocratização, as Forças Armadas foram quase que uma espécie de força muda, como diz o Huntington, né? Elas não eram tão atuantes. Nós percebemos hoje um certo protagonismo das Forças Armadas. E isso tem muito a ver com o que o Gustavo acabou de dizer, porque o Gustavo acabou de falar de uma espécie de transição da toga à espada. Aliás, esse era o meu título original, Militarização da Política, 2 pontos, uma transição da toga à espada, no sentido de pensar se as Forças Armadas teriam tomado lugar, né, da Corte Suprema, do STF, no que diz respeito até a palavra final sobre as questões relevantes na política. Eu pretendo falar um pouquinho disso, mas antes eu queria manifestar aqui minha consternação, minha preocupação. A sociedade brasileira está preocupada, está extremamente polarizada, e o papel dos militares na política, no governo do atual presidente, se tornou um tanto enigmático. Ele se tornou uma dificuldade para os cientistas políticos, historiadores, para quem está na área, na academia, para os jornalistas, para a imprensa. Os militares se tornaram uma espécie de enigma, né? O que eles vão fazer agora na política atual? Houve algumas inflexões na participação dos militares no atual governo, mas nós estamos assistindo esse momento com consternação, com preocupação. E por quê? Nós temos escutado falar em AI-5, temos visto comemorações da ditadura militar, temos visto elogios a figuras que foram consideradas muito controvertidas e participaram de processos de tortura. Toda a conquista do legado democrático, da redemocratização, que teve como uma matriz fundamental a Constituição de 88, vem sendo, de alguma forma, questionada, e a democracia, nós estamos percebendo, ela vem sendo, do seu interior, de uma certa forma, minada para uma espécie de populismo de extrema-direita, né? Uma espécie de aquilo que foi chamado no livro Como Morrem as Democracias, do Steven Levitsky, de uma espécie de autocracia eleita, como se estivéssemos vivendo um período na América Latina e na Europa de autocratas eleitos, que se elegem dentro do jogo democrático, mas começam a minar as instituições democráticas pelo interior, asfixiando orçamentos, né, nomeando parentes, aparelhando governos. E nós estamos vendo um aparelhamento sem precedente do governo federal. É um aparelhamento que, segundo as últimas pesquisas, que buscam ver quantos militares fazem parte do governo, se estima em aproximadamente 2.900 militares.
E eu comecei a estudar um pouco os militares a partir de 2017, quando conheci o Gilberto Viana. Nós começamos a conversar e eu comecei a perceber que, no Brasil, as Forças Armadas vinham tendo um papel um tanto curioso. Quando a gente lê a Constituição, o artigo 142, aprende-se que a destinação precípua, fundamental das Forças Armadas é a defesa da pátria. Depois, ela elenca outras que não são tão importantes do ponto de vista hierárquico, fala dos poderes, da garantia dos poderes constitucionais e também da garantia da ordem, né? Garantia da ordem, da lei e da ordem, né? Através das operações de garantia da lei e da ordem. Mas o que nós temos visto com muita frequência no Brasil é um uso cada vez maior das Forças Armadas, uma ferramenta castrense que vem sendo utilizada com uma recorrência espantosa. O uso das Forças Armadas, que deveria ser habitual, provisório, episódico, vem adquirindo um caráter peremptório, quase que definitivo e permanente. E isso revela uma certa disfunção de uma força fundamental, sem a qual o Estado não existiria, que tem como finalidade fundamental a defesa nacional. Aliás, defesa nacional vem sendo muito pouco discutido. Discutimos as Forças Armadas na política interna. O que ela representa? Ela representa uma garantia, ela representa uma ameaça, ela trata seu povo como inimigo interno, ela transforma as relações, ela auxilia no processo de queimadas, nas funções subsidiárias. Qual é o papel das Forças Armadas? Esse papel, a meu ver, vem se mostrando extremamente problemático. Porque, como falou o Gilberto Viana muito bem, um dos aspectos que evitaria a politização das Forças Armadas, porque falar em militarização das Forças Armadas e falar em militarização da política equivale a falar em politização das Forças Armadas. Assim como há um tempo atrás a gente falava na judicialização da política, o que representava uma certa politização da justiça. Nós temos visto até um retorno, em certo sentido, de uma politização da justiça, para criar um contrapeso à militarização, à politização das Forças Armadas. Estamos vendo que nessa batalha que vem sendo travada entre os poderes no Brasil, estamos vendo que alguns órgãos começam a atuar com certo ativismo, começam a atuar com um protagonismo excessivo. A democracia ela permanece e continua, mas ela vem recebendo solavancos muito fortes, que vem abalando, de certo modo, suas estruturas. As placas tectônicas têm se mostrado um pouco trêmulas, e isso cria um temor na sociedade, cria um temor do ponto de vista econômico para os investidores. E nós estamos vivendo esse quadro, esse cenário, em que vemos militares no governo falando de AI-5, falando que não vão dar golpe, soltando notas para acalmar a população, depois de uma fala um tanto temerária daquele cujas palavras têm mais peso, que é o presidente da República. Nós temos visto um cenário em meio a uma pandemia, né, que não acontecia há 100 anos e que tem características absolutamente novas. Nós estamos inseguros, talvez até mais inseguros, com relação à política do que com relação a um vírus que mostrou uma letalidade muito maior do que se supunha e tem uma capacidade de contágio extraordinária em função da velocidade que se espalhou por todo o mundo. Então, a preocupação reside no fato de que, enquanto nós devíamos estar discutindo o papel das Forças Armadas exato no combate, no enfrentamento à pandemia, na mitigação dessa pandemia, e as Forças Armadas vêm atuando, mas essa atuação ela está confusa na cabeça da população, porque a gente tem visto os principais atores políticos do governo falarem sobre muitas coisas, mas falarem muito pouco a respeito da pandemia e da morte de mais de 37 mil pessoas no Brasil, sendo que os dados são subestimados. Isso é uma preocupação. Então, eu acho que falar das Forças Armadas agora é uma necessidade, né? Então, eu inicio aqui
chamando a atenção para o fato de que, na hipótese que eu vinha investigando, me parece que a gente está vivendo uma militarização da política. E a militarização da política é perigosa, porque ameaça a democracia. A militarização da política significa que os valores militares começam a ter uma relevância muito grande em várias esferas da política, que normalmente são esferas civis, como, por exemplo, o Ministério da Defesa, criado em 1999 pelo presidente Fernando Henrique, foi criado para ser presidido, para ter um ministro civil, para trabalhar o equilíbrio entre as relações civis e militares. A razão por que a gente está aqui debatendo, me parece, é que está havendo um desequilíbrio nessa balança que estabelece a relação entre civis e militares. Em toda a democracia do mundo, para que haja equilíbrio, é necessário que a política controle as Forças Armadas. E isso é oriundo de uma máxima quase, a gente pode dizer quase uma máxima clausewitziana, né, que fala que a guerra é a continuação da política por outros meios. A guerra ela é pensada como uma continuação da política, porque a política decide o que vai ser feito da guerra. E a política decide o que é feito da guerra porque a política é a cabeça e a guerra é a espada. Né? A representação simbólica mais forte que nós temos das Forças Armadas é a espada. E a representação política ela está ligada à representação da fala, da língua, das ideias, da cabeça. Quem diz o que vai ser feito da ferramenta castrense, da ferramenta militar, é a política, e por uma razão simples, porque políticos são eleitos, políticos são legitimados pela população. Não tem eleição para general, para coronel, para brigadeiro, mas tem eleição na esfera civil e política. Portanto, é a política que deve determinar qual é a sua concepção de defesa nacional, qual é o papel que as Forças Armadas devem ter. Só que o que nós temos visto é o contrário. Clausewitz dizia o seguinte: se a política não controlar a guerra, se a política, que pode ser transposto para a ideia, se a autoridade civil não controlar a autoridade militar tende a se expandir, a se autonomizar. E o que significa a autonomização das Forças Armadas? Significa que é uma força armada, autônoma, que não vai se reger pelos critérios da democracia. Porque, como diz o artigo 142 da Constituição, as Forças Armadas, que são forças nacionais, regulares, permanentes, são organizadas com base na disciplina e na hierarquia. Disciplina e hierarquia são imprescindíveis, mas a democracia ela é feita de valores mais horizontais, menos verticais. A democracia ela é feita do diálogo, do acordo, de também enfrentamentos, mas os enfrentamentos não viram, para falar de um ponto de vista schmittiano, uma relação amigo-inimigo. Me parece que este governo, ele guarda essa militarização da política, ela conservou o aspecto mais perigoso da militarização, do militarismo propriamente dito, que o militarismo é uma espécie de uma ideologia constituída por valores. E me parece que esse governo conservou o valor mais perigoso, que não é o único, mas que é o valor bélico. Há uma política bélica em curso no Brasil. E ela retorna a algo antigo, que é a ideia do inimigo interno. Em vez das Forças Armadas serem catalisadas para fora, projetadas para fora, para exercer o seu efeito dissuasório, elas atuam para dentro e começam a ter posturas beligerantes. As Forças Armadas não são fáceis de serem compreendidas, porque são uma instituição, comparada com as instituições, com o parlamento, comparadas com os colegiados de instâncias jurídicas, as Forças Armadas elas são uma instituição que tem um caráter um tanto opaco, né? Elas não são tão transparentes quanto outras instituições. Isso é algo até que o Irving Goffman falava quando tratava da ideia de uma instituição total
A instituição total é aquela que não separa o trabalho da casa. De alguma forma, as nossas casas viraram um pouco, para quem está trabalhando no home office, uma instituição total. A gente dorme, trabalha, faz absolutamente tudo em casa, né? A instituição total ela não seria moderna por conservar essa característica. Mas as Forças Armadas, na história do Brasil, elas desempenharam um papel fundamental e um papel ambíguo, ambivalente. Elas foram fundamentais e são fundamentais porque sem as Forças Armadas não tem Estado. Mas há um conjunto amplo de autores que defende que as armas não podem ser voltadas para dentro, as armas das forças não podem exercer papel, não deveriam exercer um papel de polícia. E nós vimos com muita frequência, sobretudo aqui na nossa amada cidade, mas tão maltratada que é o Rio de Janeiro, nós vimos ações recorrentes das Forças Armadas ocupando favelas, fazendo incursões em favelas, buscando atuar no campo da segurança pública, né? Sob o argumento de que a segurança pública passaria por um esgotamento, uma fragilidade, né? Um sucateamento. Isso também não é uma verdade total. O orçamento para as operações de garantia da lei e da ordem, que são assim utilizadas não só pelo governo atual, de uma forma extremamente ampla, mas foi utilizada também muito pelo governo Dilma, pelo governo Lula, pelo governo Dilma e pelo atual governo, elas são extremamente onerosas. Muito mais importante talvez fosse no campo da segurança pública melhorar a capacidade operacional e as condições de trabalho da polícia. Então, uma das razões porque a gente está vendo que as Forças Armadas passaram a expandir, passam por uma expansão de suas funções, elas cada vez mais atuam mais, elas atuam na segurança pública, elas atuaram em 2018, no governo Temer, quando houve intervenção federal no estado do Rio de Janeiro. O interventor nomeado à época foi, então, o atual ministro da Casa Civil, Walter Braga Neto. A gente vê que atuar no campo da segurança pública se transformou também numa passagem, num reconhecimento para se tornar ministro da Casa Civil. Talvez o Ministério da Casa Civil seja um ministério mais civil. Eu estou aqui fazendo assim uma pleonasmo, né? Ele é o mais civil e ele ser militarizado é uma questão muito complicada, porque a Casa Civil ela é praticamente o coração do governo. Ela está ligada à articulação política, me parece que agora a articulação política foi retirada da Casa Civil. Ela está ligada a toda uma parte de assessoramento jurídico, né? Toda a parte jurídica da Casa Civil é extremamente importante. Ela tem funções que nada tem a ver com as funções militares. O Ministério da Saúde, que está sem ministro, mas tem um ministro interino, que é um general. Pelo que me consta, tem 20 militares no Ministério da Saúde. Isso vem sendo muito criticado nesse momento gravíssimo de tentativa de enfrentamento de uma pandemia, de uma forma muito errática, como nós estamos vendo. Tem havido muita crítica dos técnicos em relação a militares que não têm formação na área de saúde atuando nesse campo, o que representa também uma militarização, né? Militarização do Palácio do Planalto, militarização da política. Mas eu acho aqui, para tornar clara minhas palavras, acho que eu preciso explicar o que é essa militarização da política. Ela representa o militarismo, tem vários aspectos importantes, relevantes, e foram fundamentais também na criação das instituições brasileiras. O Estado brasileiro, como foi dito aqui, a República Brasileira, ela não deixa de ser fruto de um golpe de Estado, mas ela também teve uma relevância importante, isso tem a ver com um papel ambíguo, porque ela ajudou a construir também a nação, a modernizar o país, a acabar com a erodir as oligarquias. As Forças Armadas têm um caráter também democratizante, a partir da sua técnica de recrutamento. Elas eram extremamente aristocráticas na sua origem e elas vão tendo uma base cada vez mais popular, cada vez mais enraizada na sociedade. Mas acho que também existe uma certa mítica da caserna. A caserna
que é o espaço onde os militares, de sociabilidade, de formação, de convivência dos militares, é um espaço quase visto, como ele é um espaço fechado, assim como é o espaço dos internatos, das igrejas, ele quase que passa uma ideia de pureza. Aquele que está na caserna não vai se misturar, era como um padre regular que vivia uma vida contemplativa e não saía para o mundo ativo. Ele não se mistura, ele não se corrompe com a vida mundana, com o mundo secularizado. Ele fica dentro da caserna e ele obedece rigidamente às missões que lhe são atribuídas. Isso cria uma certa mítica das Forças Armadas como forças salvacionistas. O que eu tenho pensado é que essa militarização da política ela aparece com sentido messiânico. Nós estamos vendo, eu acho, um certo retorno do messianismo militar. E eu recentemente li um parecer da OAB a respeito do que o Gustavo estava falando, né, que foi discutir, o artigo 142 foi objeto de muita discussão, e se começou a ventilar e discutir se o artigo 142 atribuía um papel moderador às Forças Armadas, tal como primeira vez ocorreu na Constituição de 1824, quando o imperador tinha um papel moderador. Com certeza não, o parecer da OAB é perfeito. O único problema do parecer da OAB é dizer que isso não tem lastro histórico. Há um lastro histórico de um exercício de um papel moderador ao longo da história do Brasil, que foi rompido com a ditadura de Vargas, que foi rompido em 64, porque o papel moderador, que foi pensado por Benjamin Constant, né, que viveu até 1830, era um poder que não se colocava acima de nenhum outro. Benjamin Constant, se eu não me engano, pensava em 5 poderes, e não em 3, como Montesquieu. E ele dizia que o poder não se coloca acima do outro, ele se põe como árbitro. Ele se apresenta dentro de uma lógica jurídica, dentro de uma ideia de neutralidade, né, de distanciamento. Ele arbitra essas relações. Não é um poder acima dos outros que tem a palavra final. Não é exatamente isso. Mas se confunde com isso, porque quando a gente estuda política, a gente aprende que não existe neutralidade. Então, o poder moderador é uma ficção. Claro, ficções são necessárias, o direito vive delas, e elas produzem efeitos. Mas o papel de poder moderador, a gente pode pensar que, a partir de toda a crise e escândalos econômicos que houve aqui no país, sobretudo a Lava Jato, né, durante o período da Lava Jato, a gente vinha vendo um protagonismo do Supremo Tribunal Federal. Alguns até falavam em supremocracia, como Oscar Villena, no livro sobre a batalha entre os poderes. Vimos também uma certa supremacia e um protagonismo do Ministério Público. E isso foi pensado, e como muitos pensaram isso, pensaram que isso está acontecendo, essa supremacia, esse protagonismo vem ocorrendo em função de uma crise política, de uma crise de representação política, né? De uma elite política que se envolveu em relações promíscuas com o dinheiro público, a ponto de ser quase qualificada como uma cleptocracia. A elite política brasileira perdeu muito da sua credibilidade a partir da Lava Jato, que teve uma série de excessos, né, que rompeu, que criou praticamente um novo direito constitucional penal, né, sob alguns aspectos, do ponto de vista das garantias, né? Ora, a gente achava interessante um certo ativismo, a depender da figura, né? A polarização entrou dentro do judiciário com essa postura de um protagonismo, quase atuando como uma espécie de poder moderador, mas eu prefiro a palavra protagonismo, porque ela fala daquele, né, que vem se transformando no principal ator e que tem praticamente a palavra final, mesmo quando não lhe caiba, porque nem sempre cabe a palavra final, a não ser que haja afronta à Constituição. Mas, então, nós vínhamos de uma judicialização da política e de um ativismo do Poder Judiciário, sobretudo encarnado na figura do STF. A Lava Jato, que criou um problema, o problema da Lava Jato é que não foram só políticos que foram criminalizados, condutas que foram criminalizadas e julgadas.
foi a política como um todo que foi criminalizada. Fazer política se tornou algo quase que vergonhoso. Fazer política se tornou algo praticamente como se fosse sinônimo de corrupção. A política ficou extremamente reduzida à corrupção e ela ficou também reduzida aos parlamentares, como se a política fosse um conjunto de pessoas que frequenta determinada assembleia em Brasília e se encontra de terça a quinta, sei lá, para votar leis, para fazer discursos. Né? Houve todo um desgaste muito grande, tanto do executivo quanto do legislativo, e com isso as Forças Armadas começaram a aparecer. Elas já vinham atuando no campo da segurança pública, através de um conjunto enorme de operações de garantia da lei e da ordem. Hoje em dia tem GLO rural, GLO da queimada, GLO da mancha de petróleo, GLO... Para tudo tem uma GLO. Isso é um perigo, porque existe uma máxima antiga da velha teoria política que diz que quando as Forças Armadas se desviam de sua função primordial, que é a arte da guerra, que é a arte da defesa, elas não são mais capazes de realizar a finalidade para a qual foram destinadas. Elas perdem a capacidade. Né? Militares que se politizam, né, vão perdendo a capacidade da arte da guerra, porque ela requer um treinamento permanente. Isso no Brasil também é um problema, porque o Brasil tem um mito de ser pensado, às vezes, como um país pacífico, que tenha... É verdade que a diplomacia funcionou muito bem durante muito tempo. Acho que o Brasil teve uma relação pacífica com seus vizinhos aqui na América, muito também por mérito de uma tradição diplomática do Rio Branco que foi rompida. Não é? Essa tradição ela foi fundamental para manter relações que vinham sendo relações de cooperação entre os países, que são absolutamente necessárias para combater os crimes transnacionais, para enfrentar problemas de caráter global que não são apenas locais. Mas o meu ponto é o seguinte: a militarização ela tem um conjunto de características que está ligado, primeiro, ela valoriza muito a ideia, o militarismo valoriza a ciência. E o positivismo foi um elemento central na formação dos militares, e ainda é hoje. O positivismo tem um papel importantíssimo na formação, que é um apreço pela ciência, pela técnica, às vezes até um pouco excessivo, como a gente percebe num apreço pela tecnicidade, pelas ciências exatas, pela engenharia, o que é fundamental. Temos um marechal na história do Brasil, que é um grande exemplo, que é o Marechal Rondon. O Marechal Rondon que praticamente ajudou a colonizar o oeste do Brasil e estender a rede telegráfica por 5.000 quilômetros aproximadamente. Né? As Forças Armadas foram fundamentais para colonizar o país depois da proclamação da República, né? Um país de dimensões continentais. O militarismo também inclui a ideia da eficiência, da logística, da estratégia, a capacidade de você aglutinar homens e recursos numa velocidade grande, de mobilização total, algo que um pensador alemão falava, o Ernst Jünger, tem um texto incrível chamado Mobilização Total. Ele fala que a Primeira Guerra Alemã mobilizou até a costureira que costurava as roupas dos soldados que estavam nos campos de batalha. Até o bebê que estava no berço não sabia que ele era parte da engrenagem de guerra da mobilização total. Então, as Forças Armadas elas têm uma técnica, um conhecimento que é louvável, que é importante e que precisa ser valorizado. Mas elas estão atuando fora da sua atividade. A atividade das Forças Armadas, como bem disse o Gilberto, quando falou da ideia da política do Exército e da política no Exército. São coisas diferentes, né? Eu não sei como é que está o tempo. Se tiver curto, eu fecho. Eu não sei, eu acabei não marcando. Acho que se puder dar uma fechadinha, Pedro, para a gente... Eu vou fechar, então. Eu tinha feito os pontos aqui, acabei que nem fugi dos pontos, mas eu vou fechar, então, repetindo aqui a minha hipótese, né? A minha hipótese é a seguinte, que faltou falar um ponto importante.
acho que tem uma ferida aberta na história do Brasil, que é a questão da anistia e da Comissão da Verdade. A Comissão da Verdade, realizada durante o governo Dilma, ela reacendeu um revanchismo e um revisionismo que teve um efeito muito deletério na nossa política, né? É sempre muito difícil lidar com a justiça de transição, sempre muito difícil reabrir os arquivos da história, mas existe uma máxima na qual eu acredito que quando você não resolve os problemas, né, quando você não resolve os problemas com a história retorna e aqueles problemas começam a assombrar as pessoas novamente, né? Então, a gente está vivendo uma espécie de um espectro de uma situação mal resolvida na relação civil-militar, que é a ideia do retorno do recalcado. Aquilo que foi recalcado retornou e foi encarnado na figura do Bolsonaro, que vem com um discurso messiânico, salvacionista e extremamente belicista. E o Brasil retorna a algo muito negativo de sua história, que é fazer guerra para dentro e dar continuidade à ideia do inimigo interno, né? A perseguição aos comunistas, a própria segurança pública, que tem uma concepção bélica, que atua excessivamente nas favelas como se fosse um centro da criminalidade e coisas dessa natureza, né? Eu peço desculpas aí por ter me estendido e paro por aqui. Não, assim, o assunto é um assunto realmente que o tempo ficou curto, né? Porque é um assunto extremamente interessante, extremamente, quer dizer, é aquilo que eu falei no início, né? Nem posso dizer que seja atual, porque é um assunto que está acompanhando a história do Brasil, né? Nós temos que tá sempre que conhecer isso, né? O Gilberto trouxe uma visão geral da história do Brasil, da história dos militares com a história política brasileira, né? Getúlio, enfim, desde o início também da República, e o Pedro trouxe essa questão mais atual, uma questão bem pontual, e eu ainda coloco nessa mesma forma a questão dos magistrados terem essa, vamos dizer assim, essa simbologia com os militares, né? No sentido de que também é um modo de ascensão democrático, que também foi aristocrático anteriormente, que depois da Constituição de 88 se tornou uma forma de ascensão social de maneira democrática e que deu origem aos magistrados, eu falo até de maneira geral, incluindo o Ministério Público, né? Ou como é feito na França, na Itália, etc., serão todos magistrados. Vou passar para o desembargador André, que certamente vai ter alguns pontos. A gente tem um tempo super curto, infelizmente, mas aí o desembargador André faz as perguntas, enfim, para passar para os palestrantes. Bom, eu gostei muito das palestras, acho que foram muito informativas, muita coisa para processar, como falou o Gustavo, mas eu vou fazer a pergunta aqui, a pergunta de $1 milhão, né? Aquelas que todo mundo quer saber. Como é que os professores, o Gilberto, o doutor Pedro, veem essa relação das Forças Armadas com a política, com o governo federal, do ponto de vista da democracia? E quando eu falo como vem, eu digo em termos de risco para a democracia. Vem como um risco real? Acha que nós estamos vivendo um momento que nos leva a temer, a nos preocupar, ou as instituições são fortes e a democracia já está consolidada o suficiente, com as instituições seguras, para que a gente não deva temer uma recaída ou uma volta a um período que é sombrio, do qual nós não queremos nem sequer imaginar que possamos voltar? Bom, quem quer começar falando? Gilberto? Quer falar, Gilberto? Tá sem som, Gilberto. Agora estão me ouvindo bem? Então, Eu acho o seguinte, eu acho que nós temos uma coisa que a gente tem que pensar. Nós temos os militares que estão no governo. Eu acho que o presidente Bolsonaro acabou criando uma rede de confiança dentro dos militares que eram da turma dele, dentro dos militares que ele poderia acabar trabalhando e acabar conhecendo, e talvez pela potencialidade de cada militar. Ele teve uma rede de confiança que colocou no governo.
talvez pelo partido não ter quadros e talvez N conjecturas a gente possa ter, mas acredito que as nossas instituições, Forças Armadas, elas estão bastante fortes no sentido de não se envolver politicamente. Quem está se envolvendo politicamente, quem está aparecendo, são as pessoas que estão no governo. As Forças Armadas em si, eu posso ter uma ou outra colocação dentro do Facebook, de um ou outro mais exaltado, geralmente às vezes da reserva, mas as Forças Armadas, elas permanecem dentro do princípio constitucional, dentro do que a missão dela. E eu acho que as instituições vão permanecer. Eu não vejo um temor imediato disso. Eu vejo muita fala, e acho que quem fala demais, acho que acaba não colocando muito em prática essa falatória. Acho que as Forças Armadas estão em silêncio no sentido de manter a questão institucional. A minha visão é isso, a minha visão dos comandos das Forças Armadas se mantém extremamente quietos e extremamente dentro do que é previsto constitucionalmente. Eu tenho essa visão. Agora, eu tenho atores não governamentais que são extremamente interessantes. Eu tenho grupos de pessoas que se querem ser militares, se vestem como militares, se usam jargão militar e não são militares. Isso tudo acaba criando uma grande confusão. Mas que não é o Exército, não é as Forças Armadas em si, que está dentro do princípio da hierarquia da disciplina. Ela tem respeito ao seu chefe, que é o presidente, mas ela tem respeito à sua função principal. Ela é uma instituição do Estado, não do governo. Pode sair Bolsonaro, pode entrar, Deus me livre, sei lá quem, ou quem vai entrar, não interessa. Ela é função das Forças Armadas do Estado. Essa é a grande permanência constitucional que ela deve manter, e acho que ela vai manter, as Forças Armadas. É a questão, nós estamos no Estado. O governo vai passar. Pode ser reeleito, pode não ser reeleito, pode entrar uma oposição, pode entrar a situação, pode entrar um candidato que nem conhecemos ainda, mas ela é uma instituição de Estado, né? Assim como a magistratura é uma instituição de Estado. E isso nós temos que zelar muito. Porque se acabar isso, acabou. Acabou o Estado weberiano, acabou tudo, né? Então, e ela tem, eu acho que dentro das Forças Armadas existe essa noção bem clara. Eu queria acrescentar ainda para o Pedro responder também essa pergunta. O Pedro falou a questão do messianismo, né? E porque existe essa necessidade da gente buscar tanto no Brasil, parece um pouco a história russa também, sempre um herói, né? Um homem forte que vai salvar, ou seja, o Brasil da corrupção, que vai salvar o Brasil, e sempre com essa imagem de instituições que estão acima de qualquer suspeita, né? Seja os militares, seja os magistrados. Então, acho que o Pedro vê dessa forma também. E essa pergunta que o desembargador André fez, que é bem interessante, se sente, até pelo tempo que você e o Gilberto estão na ESG estudando e debatendo, se sente esse temor que a mídia coloca, de certa forma, de que as instituições democráticas elas estão comprometidas ou podem ser comprometidas em algum momento pela presença dos militares no governo. Obrigado pelas perguntas muito boas e pertinentes. Houve diferentes papéis que os militares já exerceram nesse governo, né? Já houve militar que foi destituído, como Santa Cruz, como o Cruz, né? E eu acho que a democracia corre risco, sim. O risco reside no fato de que o presidente busca criar uma associação das Forças Armadas com o governo, no discurso, né? Isso é um discurso, não quer dizer que seja um fato. O que a gente deve se indagar é qual é o grau de coordenação que há entre os militares do Palácio do Planalto e aquele que tem o comando do Exército, o comandante Pujol. Quem faz a relação... Houve um momento que foi um momento muito tenso na história nacional recente, quando se disse que o ministro Ramos iria assumir o comando do Exército, porque ele é um dos
talvez do Planalto ele seja o único que está na ativa. Isso faz a maior diferença. Quem está na ativa e quem está na reserva. Então, quem faz a ligação do governo com o Comando Geral das Forças Armadas. Qual é essa... E o Edson Pujol, que é o comandante do Exército, precisamente, ele tem se mostrado muito discreto, muito dentro dos limites do seu papel. Ele não relaciona o comando do Exército ao governo. O que parece é que ele mantém um distanciamento. Ele fez um discurso extremamente importante, dizendo que a gente estava diante do maior desafio, a geração dele estava diante do maior desafio da história do país, que é o enfrentamento dessa pandemia, que é um discurso que é muito diferente do discurso do governo, né? Então, a gente deve olhar para esses atores, qual é o grau de alinhamento entre os militares do governo e o comandante do Exército, que é a principal força, que tem talvez o papel mais relevante é o Exército. Também há uma certa desproporcionalidade do número de militares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, mas isso também tem a ver com o contingente. O que eu acho é que o governo Bolsonaro é um governo fraco, e é comum na história, governo fraco é governo armado. É comum que se busque, isso acontece em vários países da América Latina, que se busca o apoio das Forças Armadas quando o governo ele é fraco, do ponto de vista, como o Gilberto falou, ele não tem uma base de apoio, ele não tem quadros, né? Ele busca se cercar daqueles em que ele confia, mas ele nem sabe se pode também confiar tanto assim nos militares. O fato é que os militares são treinados para obedecer. Eles são treinados dentro da hierarquia e da disciplina. Então, do ponto de vista da obediência, é melhor eu ter um militar no Ministério da Saúde do que ter um Mandetta, que começa a ter uma adesão e uma legitimidade enorme, né, que começa a ter um discurso que não é alinhado com o discurso do governo, que subestima a pandemia, que se alinha aos Estados Unidos e não age em conformidade com os protocolos da Organização Mundial de Saúde. Então, assim, o que eu acho que a democracia corre um risco, não necessariamente pelo peso e pelo papel das Forças Armadas, mas pelo fato de, na fatídica reunião de 22 de abril, o presidente ter falado que está armando a população. Então, essa relação com milícia e essa política armamentista, o Estado moderno surgiu como uma instituição monopolista que passou a ter o monopólio da violência legítima porque desarmou a população. E agora vem uma política de armar a população e o presidente chegar e dizer que está querendo que a população se arme para ir de encontro às medidas de isolamento social dos governadores é algo que não pode ser banalizado. Se a gente banaliza esse tipo de coisa, então a gente vai num caminho... a gente não dá mais importância àquilo que é importante, cai num truísmo, cai em algo muito perigoso. A gente não pode banalizar ministro falando em AI-5. Eu acho que a OAB tem feito um papel importante. Eu acho que uma série de instituições jurídicas têm feito um papel importante. A imprensa está tendo um papel muito importante. A imprensa recuperou boa parte da sua credibilidade e começou a ganhar de novo frente às redes sociais. Então, a gente está vendo aí... O que a gente está vendo é que a democracia brasileira está funcionando, mas a gente não sabe exatamente até quando, porque o discurso é um discurso muito pesado e é um discurso excessivamente bélico. É um discurso que a gente não vê os generais norte-americanos fazerem. Isso é muito importante. Os generais norte-americanos agora soltaram notas contra a vontade do Trump de mandar as Forças Armadas para os protestos em função da morte que houve nos Estados Unidos, né? Então, os militares eles não estão se alinhando completamente. Foram militares, inclusive, ligados à defesa, generais que falaram que eram contra. Houve um general que disse: eu nunca vi um presidente na história dos Estados Unidos querer dividir a população. Então, e a gente está vendo
um governo que polariza, um governo que divide, um governo que governa por uma fração, que governa para pessoas fanáticas, para seguidores, para pessoas que negam a ciência. O Exército nunca negou a ciência. O Exército nunca negou a eficiência, o combate, a logística, a organização. Né? Isso vai contra o ethos militar, muito do que vem sendo feito. Que vem muito de uma coisa, do que vem sendo chamado de um olavismo obscurantista. Né? Mas eu tenho a impressão que os militares do governo, ao contrário do que antes, no início do governo, eles estão mais próximos do presidente. E eles encontraram um inimigo comum, e isso me preocupa bastante, e esse inimigo comum, da vez, se tornou o STF. É um absurdo imaginar que, numa república democrática, ministros recebam ameaças de morte, que o presidente vá a demonstrações que apoiam o fechamento do Congresso e do Supremo. Isso não pode ser banalizado, e isso assusta. Então, eu acho que a democracia está em risco, sim. Mas eu tendo a achar que as Forças Armadas, os militares que não estão no governo, uma boa parte deles tende a ser contrária a essa política que polariza, que divide a sociedade. Desculpe me estender, porque o momento também é um momento tenso, né? A gente fica um pouco... Essa preocupação assim faz a gente cair na prolixidade um pouco. Não, mas é uma preocupação que eu acho que todas as pessoas que estão pensando, que estão vivendo esse momento, estão percebendo pelo menos esse nível de tensão, de diálogo, um diálogo sempre muito difícil de ser realizado, sempre com muito atrito, com muita controvérsia, sempre colocando de uma forma maniqueísta, um contra o outro. E eu não sei, tanto o Gilberto falou, que eu achei bem interessante, da questão neopentecostal, né, com os militares. Isso a gente pode estender até para as forças de segurança pública, né? Existe até grupos de policiais militares, enfim, que são envolvidos com essas igrejas neopentecostais também. E se isso não é mais um tempero nessa situação toda, quer dizer, essa influência religiosa, se isso também vem como mais um tempero para esse momento tenso que a gente está vivendo. O que vocês acham? Não sei se o desembargador André quer acrescentar alguma coisa. Desembargador, o senhor quer falar alguma coisa, acrescentar? Eu não sou especialista, eu sou um observador, tanto quanto possível, atento dos acontecimentos. Eu confesso que, sem ter o conhecimento que os professores têm a respeito do meio militar, e talvez assim um pouco do sentimento do militar, eu tenho me preocupado um bocado. Eu tive algumas noites intranquilas, pensando que poderíamos estar com a democracia em risco, porque chegou a um ponto de ebulição, de confronto, que eu podia acreditar que pudesse haver. Né, de ouvir autoridades claramente afrontarem, né, o Supremo Tribunal Federal, deixando muito claro que iriam partir para o confronto se houvesse uma decisão num determinado sentido. Não é preciso ser um hermeneuta para interpretar a coisa como se interpretou. Nenhuma acrobacia exegética, não. Eles foram muito claros, né? A gente ouviu autoridades de alto escalão e o próprio presidente dizendo que não ia tolerar e que isso não ia acontecer de novo, etc. Enfim, flertando, para dizer o mínimo, com uma quebra institucional, eu não sei com que consequências, né? Não sei com que consequências. E sem falar na coisa simbólica da participação do presidente em manifestações que, graças a Deus, de pouca gente, é um pessoal histérico e barulhento, mas, graças a Deus, em pequeno número, mas o presidente lá, nessas manifestações, em que nós vemos faixas, né, pedindo AI-5, derrubada do STF, etc., e isso depois seguido de, como se diz, declarações de pessoas ameaçando o ministro do Supremo Tribunal Federal. Então a coisa foi não crescendo, que eu confesso que eu me preocupei. Isso com outros ingredientes, como mencionado aqui pelo Gustavo, né, dessa aproximação com a igreja, né, ou com alguns, não vou falar em igreja, com algumas denominações religiosas, né, aquela coisa
do líder que se considera o escolhido, né? Quer dizer, a gente vê claramente todos os sinais do populismo presente. É quase uma situação clássica de populismo, né? Não precisa a gente ir para os livros e tentar pegar vários personagens para montar esse quadro. A gente conta tudo aqui pronto. A gente eu acho que chegou um momento em que a gente não pode ter meias palavras. Eu sei que isso provoca talvez muita ira, muito discurso do ódio, porque nós estamos vivendo esse momento de polarização em que as pessoas acham que tem que tomar um partido, ou ter um time, né, ter um lado, quando o lado só pode ser um, que é o da democracia. As pessoas têm que parar de pensar que tem que acreditar em pessoas, ou em salvadores, ou em messias, para fazer, enfim, uma alusão aí, usando uma expressão que pode ser tomada no sentido genérico ou não. Não há salvador. Quem pode salvar a nação somos nós, somos os cidadãos, são as instituições democráticas, né? Mas as pessoas ainda não acordaram para isso, né? As pessoas começam a achar que isso é um fla-flu, né? E mais esse componente também que foi mencionado aí de criar a cisão, né? Somos nós contra eles, ou somos nós ou é o comunismo. Uma coisa que já era para ter passado, essa loucura. Nós estamos vivendo um Estado democrático de direito. Não há sentido em fazer esse tipo de divisão e as pessoas acreditarem nisso. As pessoas parece que não estudam história. Por isso, Gustavo, é tão importante um fórum como esse. A gente resgata a história, porque se a gente não estuda e conhece a história, a gente tende a repetir a história. Isso é muito perigoso, né? Então, eu confesso que me preocupo. Eu fiz essa pergunta porque eu acho que é a pergunta que muita gente quer que seja respondida e gostaria de fazer, e eu também. É isso. Tá sem som, sem som. Tá sem som. Sem microfone, desculpa. Acho que é o administrador que desliga meu microfone. Não sei se o Pedro e o Gilberto querem falar alguma coisa rapidinho sobre a religião para a gente terminar nosso fórum. Gilberto quer falar? Eu quero falar rapidinho, talvez eu estive refletindo sobre isso. A quantidade de bandeiras de Israel que existe nas nossas manifestações vem mais da religião do que o próprio alinhamento a Israel. E está tendo críticas constantes da comunidade judaica. Isso, mas não por causa de Israel em si, mas por causa de uma adesão religiosa, que a gente tem que pensar. Outra coisa que eu gosto muito de simbologia, quando fala dessa questão. O risco de atravessar o Rubicão não é um risco fácil, o doutor Direito sabe. Se reflete bastante. Atravessar o Rubicão é muitas possibilidades de dar errado. Por isso que se reflete ali. E não tem uma pessoa divina que vai atravessar o Rubicão te dando o caminho. Então, assim, o messianismo também sabe os riscos que ele corre de atravessar e saber o quanto Pompeu está pronto a reagir. Então, isso é uma coisa muito complexa. A questão do risco tem que ser colocada também. Outra questão, só para sugestão para outro fórum, encerrar, obrigado por tudo, obrigado pelo convite, fiquei muito honrado de estar nessa casa e gostaria de ser convidado de novo. Mas a gente tem que discutir nesse contexto, porque, como eu gosto muito de idade medieval, o cadinho era o pote que os alquimistas faziam as poções, nem sempre davam certo, às vezes muito forte, e misturavam tudo naquele potinho para fazer uma substância única. O governo tem muito desse cadinho, tem várias correntes, o Moro tinha dentro do cadinho, e esse cadinho, a gente tem que botar um cadinho para discutir, que as polícias, até teve uma pergunta sobre isso, a questão das polícias militares, nesse cadinho do governo. Então, eu tenho que colocar eles, que eles são os atores extremamente interessantes. A Polícia Militar de São Paulo, extremamente competente, a Polícia Militar do Rio. Mas qual é a função da Polícia Militar, que é uma Polícia Militar armada também, e armada tanto quanto o Exército, às vezes mais bem equipada que o Exército, nessa conjuntura. Porque a gente fala Forças Armadas, a gente tem que pensar num todo. E a Polícia Militar também é um grande faixa da base de apoio e também nessa questão religiosa, como o desembargador falou. Eu acho que tem que trabalhar isso. Eu vou falar meu e-mail é gilberto.viana, com 2 N's, @yahoo.com.br. Esse é meu e-mail de aula e quem quiser pode me perguntar, pode mandar
informações e tudo. Eu fiquei de deixar uma biografia do Hangton e da história cívico-militar, desculpe, das relações civis militares, e passar para a secretária do senhor, secretária do doutor Direito, para ela passar para quem se interessar. Muito obrigado por todos, muito obrigado. Obrigado, Gilberto. Pedro, quer falar antes da gente encerrar? Falar bem pouquinho. Quero também agradecer muito, Gustavo. Quero agradecer também ao André Gustavo, dizer que é um prazer, muito legal esse fórum que vocês estão fazendo aqui. História do direito, né, carece de tanta, né, tem uma carência, né, grande. Né? Eu nunca entendi porque só tinha, na minha graduação, na PUC, só tinha uma história do direito. Eu acho isso, assim, um problema sério do direito, mostra que o currículo ainda é um tanto positivista. Mas rapidamente dizer que há quem pense que a gente está vivendo um movimento de dessecularização. Né? Os militares foram muito importantes quando proclamaram a República, secularizaram, laicizaram o Estado brasileiro, e a gente vê um retorno muito grande da religião, que tem a ver com esse anticientificismo. É claro que, quando a gente fala do neopentecostalismo, a gente tem que tomar todo cuidado, porque existem diferentes grupos, diferentes correntes, mas o retorno da religião, a religião se tornou também um elemento central, né? Assim como existe a ideia da militarização, a gente vê uma certa evangelização também da política, né? Eu acho que aí é a outra perna que tem a ver com a live, com a próxima live que vocês vão apresentar. E só para dizer, por fim, a questão do messianismo tem a ver com essa questão. Quando a política, o resultado da Lava Jato foi a criminalização da política. Então, preciso de um agente externo à política para salvar. Então, nas eleições de 2018, tiveram 900 e tantos candidatos que eram militares e se apresentavam como apolíticos. Então, assim, o Messias é um agente, é uma pessoa que se apresenta como fora. Eu não sou desse universo da velha política, que é sujo, que é cleptocrata, que é de desviar verba, que faz aliança com o Centrão. Eu não faço, eu não cedo, eu não negocio. Ou seja, é o contrário da democracia, né? Eu não cedo, eu não negocio, eu não dialogo. Tem que dialogar com todo mundo. Então, o messianismo advém, para mim, como um certo resultado da Lava Jato, que foi extremamente importante, mas que acabou por criminalizar a política e justificar um certo salvacionismo, que foi um pouco encarnado por um militar que tem promovido a militarização do governo. Seria essa a ideia. Ótimo. Maravilha. Desembargador, quer falar alguma coisa para a gente poder encerrar? Não, só agradecer mais uma vez a presença dos professores, do público que tem comparecido sempre, mostrando que quando nós trazemos temas importantes, que têm conexão com o mundo que vivemos, inclusive de história do direito, né? Porque a história, como eu disse, ensina a gente a conhecer o mundo em que vivemos. A gente tem que olhar para o passado para entender o presente e saber qual pode ser o nosso futuro. Então, eu quero dizer que eu estou muito feliz, né, com esse evento, com outros que têm sido realizados pelo Fórum de História do Direito. Agradecer mais uma vez ao Gustavo, que merece todos os elogios, porque são todas ideias e idealizações do Gustavo, que é o homem certo no lugar certo, é um grande estudioso do direito, um grande especialista em direito romano e em história do direito em geral. E agradecer aos professores mais uma vez. E aí eu deixo você, Gustavo, para despedir aqui do nosso público, dos nossos professores. Obrigado, desembargador. Obrigado, desembargador. Na realidade, os temas são sempre pensados assim em questões que tenham uma ligação com o direito, que façam uma interface com o direito, né? Enfim, o Estado, o direito, e tentando buscar também um pouquinho da história, não só da história do Brasil, mas com a história antiga. Gilberto falou aí da travessão do Rubicão, de Júlio César. Pedro também falou do messianismo, né, do homem fora da política. O Júlio César representava tudo isso, apesar de ser da família Júlio-Claudiana, né, da primeira família de Roma, né, da fundadora de Roma. Então, como poderia ser um membro da família mais importante de Roma ser algo novo, uma política nova, né? Então, isso é para a gente pensar um pouquinho, isso já naquela época, no finalzinho da República.
né, e atravessa o Rubicão justamente para ser candidato a cônsul. Ele estava na dúvida se ia ser candidato ou não e acaba deixa a legião dele, né, a 13ª Legião do outro lado do Rio e atravessa sozinho para ser candidato, que era o prazo para ele poder se inscrever para poder tentar o consulado pela primeira vez. Agradeço demais o Gilberto, o Pedro, enfim, a gente está sempre, de alguma forma, em contato. O Pedro e o Gilberto fazem também debates, e aí já está a minha sugestão aí para conversar com o desembargador André Gustavo, um especialista em direito à personalidade, especialista em direito constitucional, para levar para a live da Escola Superior de Guerra e da UERJ, que eles fazem do laboratório deles, então acho que seria bem interessante. E vamos desenvolver o tema que o Gilberto falou sobre as polícias militares. Eu acho que esse tema a gente pode fazer até um evento, fazer um segundo momento para a gente discutir a segurança pública, polícia militar, polícia civil e como eles ficam nesse imbróglio todo aí que está a atual política brasileira, né? Mas, enfim, quase 310 participantes assistindo, fora o YouTube. A gente tem um público muito bom. Semana que vem vai ter um outro fórum de história do direito, vai ser presidido pelo desembargador Rogério, vai ser um pouco sobre a história militar no Brasil, um professor da UNB, e foi convidado dele. E no dia 29 a gente vai discutir o combate à intolerância religiosa, um tema bem interessante também. Tá? Muito obrigado e boa noite para todo mundo. Obrigado, gente. Boa noite. Até o próximo evento da Escola da Magistratura. Espero vocês.